importante ferramenta para a atuação clínica, seja ambulatorial, seja da clínica cirúrgica. E eu venho falar desse tema com o intuito de prepará-los para uma farmacologia voltada para o ambiente hospitalar. Uma farmacologia voltada para uma clínica ambulatorial do grupo de cima, que tem uma característica e uma necessidade diferente daquela normalmente empregada nos procedimentos odontológicos clínicos gerais, ambulatoriais. E perceber assim, limitações tão acentuadas de estar dando conduta, de estar estabelecendo meios de tratamento no paciente. Isso é extremamente grave. Porque quando você tem ciência das suas limitações, e essa ciência te faz buscar conhecimento, te faz, às vezes, ter a plena consciência da limitação e de não atuar isoladamente, buscar um apoio, buscar uma associação com outras clínicas, isso eu acho uma nobreza. Agora, quando você tem conhecimento das suas limitações e você toma conduta num outro ser humano, eu acho isso uma grande irresponsabilidade ou uma grande falta de respeito. Discurso, de certa maneira, é fácil fazer. Colocar palavras, é fácil fazer. Mas eu estou desse outro lado. Vou então fazer um panorama sobre o tema voltado para aquelas drogas mais comumente utilizadas por nós, que são os analgésicos, os anti-inflamatórios e os antimicrobianos. Eu fico, obviamente, aberto para as colocações, para a eliminação de dúvida. Obviamente que eu não conheço tudo dessa ferramenta, ela é muito ampla, muito vasta. Mas a minha experiência, eu gostaria de compartilhar se ela for positiva para vocês. Então, nós vamos fazer da seguinte maneira: eu vou conduzir o tema, vamos trocar as nossas opiniões, as nossas experiências e vamos tentar, com isso, superar limitações de todos os alunos e, inclusive, a minha pessoa crescer com essa discussão. Porque o fármaco é uma substância extremamente agressiva e tóxica. Tem medicamentos que nós temos como indicação miligramagens por dia, como dose máxima. Se você pensar no anti-inflamatório, no diclofenaco, por exemplo, a indicação dia é de 150 miligramas. Então é uma droga que, se você se expor a mais de 150 miligramas por dia, ela pode te trazer efeitos adversos, importantes e negativos e prejudiciais. O animezolida são 200 miligramas. Então dá para ver como essas drogas são potentes e são perigosas se você não obedecer os critérios mínimos. Local da patologia e extensão, fundamental. Por quê? Porque as características anatômicas, elas também têm repercussão fisiológica. Se você tem uma paciente gestante que tem que fazer uso de uma medicação imunossupressora, um anti-inflamatório esteroide, dependendo do anti-inflamatório, ele pode ultrapassar ou não a barreira placentária. Então não é simplesmente dar um anti-inflamatório esteroide. Qual tipo? Porque depende de uma série de questões. Se você tem um trauma facial, com possibilidade de ser crânio-facial, você tem que fazer uma medicação antibiótica, preventiva, profilática, não só para os tecidos da face, mas para os tecidos neurais. Então você precisa ter um medicamento que ele consiga ultrapassar as membranas encefálicas. Então não é eu gosto desse remédio e dou só esse remédio. Não existe isso. O que existe é o local da patologia, a sua extensão e a sua, dentro da extensão, com relação com outros sistemas. Você tem um paciente que tem uma história de disfunção hepática. Você vai ter que fazer uma medicação considerando o
O sistema hepático do paciente, apesar da patologia dele ser a nível de processo maxilar. O paciente é um nefropata. Precisa eliminar isso. Sistema renal. Se ele é nefropata, mas com perda de função renal, mas ainda com função residual, que não precise de uma hemodiálise, você tem que tomar bastante cuidado para não prejudicar ainda mais esse rim. Se o paciente faz hemodiálise, você tem que tomar cuidado. Mas também tem que tomar cuidado, porque esse paciente é um paciente com insuficiência crônica e com riscos bastante sérios de toxicidade. Se o paciente é um senil, você tem que considerar isso, que a sua fisiologia ela tem um nível de metabolismo diferente de um paciente adulto. Então, são N fatores que podem levar a critério de seleção de um fármaco. Os riscos de interações. Os riscos de interações por patologias conhecidas e crônicas do paciente, como o risco de interações químicas por fatores que você não teve informação, muitas vezes, na anamnese, como um paciente, às vezes, químico dependente que omite, ou que você, na sua anamnese, não estimule ou não coloque isso dentro da entrevista do paciente. Mas é um paciente que já tem uma questão químico-dependente. Pode ser uma química do tabagismo, ou pode ser uma química de outras substâncias que ele tem por hábito. Estado nutricional, idade, competência imunológica, história médica de hipersensibilidade, gravidez, distúrbio do sistema nervoso central. Prescrição é uma coisa simples de fazer. Você tem um papel timbrado e um carimbo. E um registro no Conselho Regional. Tecnicamente, é algo bem mais complexo do que isso. Para prescrever, é necessário ter um critério. E para você ter critério, você tem que ter conhecimento das possíveis implicações, complicações. Então, o critério já mostra o quê? Uma humildade, já mostra uma necessidade de um planejamento, necessidade de reconhecimento do problema e, portanto, de um plano para aquela situação. Pelo pouco que eu coloquei, eu acho que dá para perceber a responsabilidade que temos que ter quando lançamos mão daquele receituário que está em cima da mesa, em branco, e que nós vamos então preenchê-lo e falar para o paciente: você vai tomar tal medicamento, em tal concentração, em tal posologia, por tanto tempo. Eu acho que o preenchimento dessa folha de papel, ela só pode acontecer quando esses critérios mínimos colocados anteriormente tenham sido considerados. Porque senão é um ato, de certa maneira, não tão responsável. Um ato com sério risco de prejuízo ao paciente. Estamos num momento de curso que nós temos que promover a reflexão. Nós estamos tendo essa visão do nosso dia a dia de clínica, não necessariamente farmacologicamente, no nosso contexto geral. Nós estamos tendo os critérios básicos estabelecidos. A nossa conduta pessoal, nossa conduta familiar, nossa conduta, enfim, na ordem que vocês quiserem estabelecer, nós estamos sendo coerentes com nós mesmos, nós estamos sendo coerentes com as pessoas que nós nos interrelacionamos, nós estamos sendo coerentes com os nossos projetos. Então, eu acho essa pergunta necessária na vida. Porque sem essa pergunta nós não temos o nosso evoluir. Nós não temos a nossa
revisão, a nossa retificação e o nosso crescimento. Né?